Então, pessoal, vamos falar agora de um assunto recente que ainda não caiu em nenhuma prova da FGV, porque foi inaugurada a partir da Lei 13.010 de 2014, de junho de 2014, 26 de junho de 2014, que foi conhecida como a Lei da Palmada ou Lei do Menino Bernardo. Gente, essa lei, ela foi bastante polêmica, porque ela tem uma ideia de trazer o direito da criança e adolescente de não ser espancada quando tiver nesse processo educativo ou para qualquer punição disciplinar. Então, a ideia dessa lei era evitar essas lesões corporais que muitas crianças sofrem, o abalo psicológico, psíquico, que muitas crianças sofrem com uma ideia equivocada de educação que é trazida por meio de uma violência, de uma agressividade que realmente não traz nenhuma contribuição para o desenvolvimento intelectual e moral dessa criança e desse adolescente. Então, a lei, ela veio a combater esse tipo de atitude, né? Aqueles murros, socos, aquelas torturas que alguns pais se excedem, né? Quando vai fazer o seu processo educativo com os seus filhos. A gente sabe que educar um filho não é fácil, né? Principalmente hoje, nesse mundo da informação, onde as crianças têm um acesso à informação muito mais fácil e muito mais rápido que antigamente, né, por meio dos tablets, celulares. Você vê hoje em dia uma criança de 2, 3 anos já mexe num tablet com uma intimidade maior do que a gente mesmo, né? Então, isso faz com que ela tenha mais acesso à informação, tenha um desenvolvimento mais avançado precocemente e que venha trazer para os pais uma necessidade de remodelação nesse cuidado, nesse processo educativo. Então, o objetivo da lei é esse, evitar o uso de castigo físico, tratamento cruel, aquela ideia antigamente de ajoelhar no milho, palmatória, essas coisas todas que o Homero está aqui lembrando, né? Levou muita palmatória, né, Homero? Ficou muito de joelho no sabugo de milho. Isso não contribui para o desenvolvimento da criança e do adolescente. E o que é que a gente precisa saber dessa nova lei, então, Alexandre? Essa lei, ela basicamente criou o artigo 18A e B e o artigo 70A. Mas o que eu acho que é importante para vocês focarem é o artigo 18A e B, que traz o sentido dessa lei, que pode ser objeto dessa sua prova do 16º exame. Vamos ver o que diz o artigo 18A e B, vamos lá? Ele diz aí, o artigo 18A, a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, integrantes da família ampliada, ou seja, irmão, tio, primo, enfim, avô, pelos responsáveis, ou seja, tutor, curador, quem está com a guarda, né? Pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, então aqueles agentes que estão dentro das unidades de internação, né, das FUNASES, CASES ou CASA, né, como alguns estados é chamado, né? Ou por qualquer outra pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Pode ser também aquela diretora da creche, aquela cuidadora da creche, enfim. Quem tem esse dever de cuidado não pode exercê-lo com a prática de castigo físico ou tratamento cruel, né? Você, vez ou outra vê, né, reportagem na TV, a pessoa puxando a criança pelos cabelos, jogando na parede. Isso não é medida de educação, né? Lógico que aquela reprimenda, aquele diálogo mais incisivo verbal, ele é necessário, né? Mas não espancar. Espancar não é
necessário para uma educação. E o parágrafo único, ele diz, considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte sofrimento físico ou lesão. Então, aquela palmadinha de leve na bunda não seria esse caso. Tem que trazer um sofrimento físico ou uma lesão. É o espancamento mesmo, né? Que alguns utilizam, né, cinturão, ferro quente, fio de telefone, enfim, e por aí vai, né? Cabo de vassoura, essas coisas é que realmente agridem, lesionam, causam lesão corporal a essas crianças e adolescentes. Isso é que a lei visa reprimir, né, gente? Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento com relação à criança ou adolescente que a humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Eu vi um desses filmes que rodam aí pelo WhatsApp, enfim, em que um pai evitava com que a criança dormisse, gente. Nossa, foi um vídeo pesadíssimo, né? Esse pai, inclusive, está respondendo criminalmente por essa conduta que ele tomou, né? Então, a criança dormindo, ele torturava ela, literalmente, não deixava ela dormir porque ela estava fazendo trela. Então, assim, realmente uma situação esdrúxula que merece ser repreendida pelo Estado, né? Essa criança, com certeza, vai ter sofrimentos psíquicos por conta desse tipo de tratamento que ele perdura no tempo e isso traz realmente prejuízos gravíssimos ao seu desenvolvimento e até aprendizado na escola, né, gente? Então, ridicularizar também, diminuir, chamar disso, daquilo, você é feio, você é gordo, você... Gente, isso não é um tratamento adequado, né? Isso pode trazer prejuízos gravíssimos. Eu, inclusive, conheço um caso de um pai que adotou uma criança e essa criança era negra e eu não sei por que ele se colocou à disposição de adotar, eu só sei que ele ficou discriminando essa criança e tal. Quando foi na adolescência, essa pessoa simplesmente se matou, né? Isso foi um caso gravíssimo que eu conheci de perto e que traz uma situação vexatória tão grande que você vê que esse tratamento cruel dos pais pode trazer lá na frente um prejuízo gravíssimo a essa criança e esse adolescente, né? Então, realmente é importantíssimo que o Estado ele repreenda esse tipo de conduta tomada não só pelos pais. Vamos lembrar que a lei fala que não é só pelos pais, é também por quem está com a guarda, com quem está com o tutor, ou seja, o responsável, os agentes públicos que estão em creches, que estão em unidades de medida de internação, em casas de acolhimento, né? O artigo 18b, ele diz que são as medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Então, essa criança ou esse adolescente pode ser levado a um acolhimento institucional, encaminhamento à proteção psicológica, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Veja que a lei teve esse caráter pedagógico, educativo, né? Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. Aí, essas medidas a lei traz que elas vão ser aplicadas pelo próprio Conselho Tutelar. Isso é uma coisa bem interessante que traz uma velocidade de aplicação dessas medidas, né? Então, essas crianças que estão sofrendo essas violações podem ter esse tipo de proteção. Inclusive, o pai poderá perder o poder familiar, viu, gente? Ele pode perder o poder familiar, ou seja, perder a guarda daquela criança se ele estiver praticando esses atos. Inclusive, pode responder criminalmente, se gerar uma lesão corporal que seja leve, grave ou gravíssima, ok? Pode até responder de acordo com o Código
penal, ok? Beleza? Então, gente, eram esses os principais detalhes que a gente queria trazer dessa lei, porque como ela é recente, ela pode ser objeto de cobrança na sua prova, principalmente com relação a esse detalhe de se pode um agente público ser responsabilizado por essa lei ou não, se o Conselho Tutelar ele pode aplicar diretamente essa legislação ou as medidas de proteção ou não, a gente viu que pode. Então, gente, se debruça sobre essa legislação, baixa aí no Google, joga aí no Google a Lei 13.010 de 2014, porque é uma aposta que eu faço para esse seu 16º exame da OAB. No mais, eu queria desejar boa sorte para todos e todas vocês e falar para vocês que vocês acreditem no seu potencial, que vocês com certeza vão realizar o tão sonhado, o tão desejado sonho de vocês, né, da carteirinha da OAB. Qualquer dúvida, pode mandar para o meu e-mail, alexandre_napoles@hotmail.com ou lá no Facebook, Alexandre Napoles Filho, que eu vou ter o prazer de ajudá-los, ok? Um abraço e um beijo para todo mundo.